Oi pessoal, Pastor Tiago aqui, tudo bem? Você vai notar que nesse vídeo, assim como no anterior e no próximo, eu vou estar vestindo a mesma roupa. Isso é porque eu estava para sair de viagem agora em janeiro e já deixei os vídeos que vão passar nas próximas semanas todos gravados. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta, né, de quais características nós deveríamos esperar de uma liderança de uma igreja saudável, ou quais características de uma liderança saudável para a igreja, tá? Então, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aí ao canal e não se esqueça de, antes da gente ir direto para o assunto aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com as pessoas aí para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Assim você ajuda a plataforma a reconhecer que o conteúdo que nós estamos produzindo aqui é edificante. Especialmente porque eu considero que o tema desse vídeo aqui é de extrema importância para ajudar aquelas pessoas que estão procurando uma boa igreja para congregar e vir a se tornar membro. Então, o que nós devemos esperar numa liderança, né, que seja saudável e bíblica? Primeiro, que ela reflita o que a Escritura exige da liderança. Eu quero ler com vocês aqui 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 a 7. E diz assim 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo das contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. O texto segue dando prerrogativas para os diáconos, que são muito semelhantes. E também você pode ler Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9, onde Paulo vai descrever ali para Tito características semelhantes a essa, tá? Então, como é que se aplica esses princípios na busca de uma liderança bíblica e saudável para as nossas igrejas hoje? Primeira coisa que eu acho que é importante é que a liderança de uma igreja saudável, ela tem fidelidade à palavra de Deus, tá? Então, uma liderança bíblica saudável vai ser fiel às Escrituras. Então, o líder precisa, o pastor, o diácono, o professor de escola bíblica, a liderança em geral, numa igreja saudável, precisa amar as Escrituras. Eles precisam ler a Bíblia diariamente, eles precisam estudar profundamente a Bíblia. É preferível, se possível, inclusive, ter uma formação, fazer um curso, um seminário, mas veja, não é qualquer curso ou qualquer seminário, não é ter um papel, ter um diploma. Que alguém pode pegar uma dessas faculdades seculares, não quero citar o nome aqui, né? Mas essas faculdades de curso online, curso livre, curso EAD, e achar que fazer uma faculdade lá e receber um diploma, você vai ter uma formação profunda. E nem sempre isso é verdadeiro. Em contrapartida, outros líderes que nunca fizeram um seminário ou uma faculdade e tal, mas estudam profundamente, leem a Bíblia, leem bons livros, né? Estudam profundamente, vão sim ter essa capacidade. Mas, acima de tudo, fidelidade. Você vai poder perceber isso na pregação. A pregação é uma exposição fiel daquilo que o texto está falando. A aplicação para a vida, né, da pregação, ela glorifica a Deus, ela tem conexão com a mensagem do Evangelho, que é a salvação de pecadores? Ou é só uma pregação triunfalista, falando de bênçãos e de promessas? Então, isso é importante. Fidelidade à palavra de Deus, compromisso com a palavra. Uma liderança estudiosa, uma liderança também apta para ensinar, né? Ou seja,
Não é apenas estudar para eu saber para mim, mas é para eu transmitir para os outros. Segunda coisa, a liderança ou os líderes precisam ter um caráter irrepreensível. Então eles precisam, primeiro, mostrar maturidade espiritual. Por isso que Paulo vai escrever lá para Timóteo que não deve ser um novo convertido. Segundo, eles precisam ter bom testemunho dos de fora. Então, precisam ser pessoas que, fora do ambiente da igreja, ali fora das 4 linhas da igreja, também sejam bem vistas. É claro que, eventualmente, num contexto de perseguição religiosa, ou num contexto em que o evangelho não é bem visto pelo mundo, porque o mundo odeia Cristo, eventualmente, nós poderíamos ter casos de calúnia, de difamação, de perseguição aos líderes da igreja. Mas eu digo assim, esses líderes pagam as suas contas em dia, eles não se envolvem em problemas, em brigas, eles procuram tratar bem aqueles que não fazem parte da igreja, eles são bem queridos ali pela vizinhança onde moram. São coisas que a gente deveria desejar. Eles são hospitaleiros, né? Ou seja, eles recebem bem as pessoas, os de fora, são humildes, são amorosos, são pacientes, todas essas são acessíveis. Tem igrejas em que para você ter uma conversa com o líder, você precisa marcar um horário com uma terceira pessoa, né? Não sei, talvez uma igreja muito grande, mas será que uma igreja que chegou nesse tamanho, ela ainda é saudável? Né? Então são pessoas que estão dispostas a ouvir, são gentis, são pessoas com quem você pode falar a respeito dos erros delas e elas vão acatar. Isso é importante, tá? A terceira coisa, é preciso uma habilidade para o pastorado, para o cuidado com o rebanho. Né? Não só dos pastores, mas também dos diáconos, professores, outras lideranças. É preciso ter alguma habilidade interpessoal, ou seja, é preciso saber se relacionar. Tá? Então, essa liderança precisa orar pela vida das pessoas, né? Precisa zelar pelo bem-estar espiritual das pessoas. Né? Então, são líderes que estão presentes nos momentos em que os membros precisam, né? Claro que se os membros comunicarem, né? Obviamente que o líder não tem bola de cristal, né? Nenhum líder vai adivinhar a necessidade do membro. Mas uma vez que o membro comunica a sua necessidade, esse líder exerce de fato um pastorado, ele vai lá pastorear. Isso é muito importante também. Quarta característica aqui, tá? Trabalho em equipe. Não existe liderança bíblica isolada. Tá? No Novo Testamento, constantemente as cartas falam de pastores no plural. Eu sei que há contextos de igrejas menores em que um só pastor dá conta do cuidado com o rebanho e nem há necessidade de pastores. Mas, ainda que não hajam pastores ordenados, devem haver outros homens, devem haver outros líderes, ou dentre os diáconos, ou dentre a liderança geral da igreja, que ajude e que fiscalize o trabalho dos pastores. Ajude o trabalho dos pastores, mas também que fiscalize o trabalho dos pastores. Tá? Isso numa igreja congregacional vai ser muito mais simples, né? Porque os poderes assim do pastor já são limitados pelo estatuto, pela Assembleia Geral, pela diretoria executiva. Então cada pessoa cuida de uma parte da igreja aí, no contexto de uma igreja congregacional. Mas talvez você esteja numa igreja episcopal, em que o pastor tem plenos poderes, mas ele é alguém que usa esses poderes em benefício próprio, ou ele compartilha desse poder com mais líderes da igreja. É possível fiscalizar, né, aquilo que a liderança da igreja tem feito. Então, por exemplo, há igrejas em que você tem o pastor, aquela figura de liderança espiritual, ou pastores, né, com uma figura de liderança espiritual. Você tem uma diretoria executiva, ou um diaconato que cuida dos aspectos materiais, o patrimônio, os bens da igreja. E você tem um terceiro elemento aí, que é um conselho que fiscaliza o trabalho da diretoria. Então você tem ali um outro grupo de pessoas que vai fiscalizar o trabalho da diretoria. Então
Então, cada caso é um caso, né? Isso com certeza vai ser diferente de uma igreja para outra, mas liderança compartilhada, trabalho em equipe também seria muito desejável. Agora veja, como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Nós como membros de uma igreja. Nós como membros da igreja somos chamados a apoiar os nossos líderes. Sejam os pastores, sejam os professores, sejam os diáconos. Então, Hebreus 13:17 vai dizer que nós devemos apoiá-los, submetermos a liderança deles enquanto eles forem fiéis à palavra. Que nós tentemos, que a gente tente, né? Que a gente tente tanto quanto for possível fazer com que o trabalho deles seja agradável, né? O texto de Hebreus 13:17 vai falar assim, para que eles não façam o trabalho deles gemendo, porque isso não seria útil para vocês, tá bom? Então, também é importante apoiar o trabalho de uma liderança para que aquela liderança continue sendo saudável. Se você é líder, né? Então, primeiro eu falei para quem é membro, apoiar o líder. Agora, se você é líder, você precisa estar aberto a críticas, você tem que estar aberto a sugestões, você tem que estar constantemente se reciclando em todos os aspectos, né? No aspecto do estudo da palavra de Deus, liderança tem que estudar constantemente, né? Não pensa que fazer um curso lá, por mais que dure 4 anos, um seminário, você vai saber de tudo. Você não sabe de nada. Quando você sai do seminário, você percebe que você não sabe de nada. Mas isso é um assunto para outro vídeo, talvez. Então você precisa constantemente se reciclar na questão espiritual, estudo, vida de oração. Tá? Você precisa pastorear bem a sua casa. Não podemos esquecer que isso é uma exigência aqui de Paulo para Timóteo, né? Você precisa pastorear bem a sua família, cuida da sua família. Há líderes que se concentram demais na igreja e a família acaba degringolando. Cuide da sua família. Se a sua família estiver bem, replique esse modelo na igreja, tá bom? E também sempre se recicle na questão do relacionamento interpessoal com os outros líderes. Tenha sempre diálogo com os diáconos, com a liderança da igreja em geral. Acima de tudo, meus irmãos, acima de tudo, essas são só alguns pontos, com certeza existem mais. Os meus vídeos aqui não são exaustivos, na verdade eles procuram dar algum insight aí para você pensar melhor a respeito disso. Mas acima de tudo, procure ser uma liderança, ou procure uma liderança numa igreja que reflita o caráter de Cristo. Uma liderança que lidere servindo. Uma liderança que ensine pelo exemplo. Nós devemos procurar isso, em ser líderes assim, devemos procurar por igrejas que tenham uma liderança assim. Devemos também incentivar os nossos líderes que sejam líderes que são semelhantes a Cristo. Amém? Qual é a sua opinião a respeito disso? Deixa aí nos comentários. Você tem alguma outra coisa que eu disse aqui que você gostaria de acrescentar? Ou alguma coisa que eu disse não ficou bem claro, você gostaria de perguntar para ser respondido num vídeo futuro? Deixa aqui e aí eu vou estar interagindo, vou estar lendo todos os comentários e respondendo ou nos comentários ou em vídeos no futuro, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, tchau.